Pronto, pessoal. Essa vai ser a segunda parte da correção do exercício que fala de conversão de medidas de massa. Aí, no outro vídeo, ficou faltando eu fazer a letra B do primeiro, 3/4 do quilo. Isso aqui é bem simplesinho, mas eu quero explicar nos mínimos detalhes. 3/4 do quilo. Ele está falando aí de fração. Antes de continuar, eu quero revisar com vocês um pouquinho fração. Então, fração. Eu tenho aqui, quando eu falo de fração, eu falo de uma coisa partida. Não estou falando de inteiro, eu estou falando de uma coisa que foi quebrada. Ainda que ela represente o inteiro. Como assim? Já eu vou falar essa parte. Mas ainda que ela represente o inteiro, ela foi partida. Por isso que ela está em forma de fração. Então, quando a coisa está em fração, é porque ela representa uma coisa que foi partida. Então, aqui, por exemplo, eu tenho vários desenhos partidos, tá bom? E a fração, né, que a gente sabe que é um número que fica um em cima, um embaixo, eu tenho aqui, por exemplo, A, B. Então, um número em cima, um número embaixo. As letras aqui estão representando os números. O número de baixo, que eu chamo de denominador, lembra? Denominador, que eu dou aquela dicasinha para vocês, que é uma coisa que fica debaixo. Eu acho que essa palavra debaixo no português, na verdade, ela nem existe. Eu acho que existe embaixo. Mas, para facilitar, bora falar errado mesmo. Então, denominador, ou seja, debaixo, e numerador. Numerador. Aí o denominador, ele diz o quê? Ele diz em quantos pedaços o negócio foi partido. Antes de continuar, eu preciso corrigir com vocês um erro de português que eu cometi na aula anterior. Eu não sei onde está mais a folha, mas eu escrevi a palavra submúltiplo, eu vou anotar ela aqui em cima, com um sinal no lugar errado. Eu preciso corrigir isso. Submúltiplos. No vídeo anterior, na parte 1, eu botei o acento aqui no sul, tá bom? Eu preciso corrigir isso para talvez alguém que não tenha se dado conta, não ficar repetindo o meu erro, tá bom? E também uma forma de me desculpar com o povo que gosta de português. E vai que um professor de português veja, né, o vídeo anterior, é bem capaz de ele ter um infarto. E se ele já tiver morrido, é bem capaz de ele ressuscitar e vir me aperrear de noite. Então, para isso não acontecer, eu estou aqui corrigindo. Múltiplos, o acento dos submúltiplos fica no mu e não no sub, como eu tinha colocado. Aí, voltando agora para matemática, que não tem como ficar afastado, né? Português de matemática. Vamos continuar. Então, o denominador, ele diz quantos pedaços o negócio foi partido. Em quantos pedaços o objeto, o desenho, o bolo, a pizza foram partidos. Então, esse daqui, por exemplo, foi partido em 4 pedaços. Então, a fração dele, embaixo, tem que ser 4. Porque o número de baixo, ele diz em quantos pedaços foi partido. Agora, se eu pintar apenas um, e eu quiser uma fração para representar o pintado, porque eu posso querer aqui 2 tipos de fração. Eu posso querer uma fração para representar o pintado, mas eu também posso querer uma fração para representar o que está em branco. Se eu quiser uma fração para representar o pintado, então em cima aqui da minha fração vai ser 1, porque só foi pintado 1. Como é que eu leio isso aqui? 1 dos 4 foi pintado. Tinha 4, foi pintado 1. 1 dos 4 foi pintado. Automaticamente, se tem 4, só está pintado 1, eu sei que 3 dos 4 não estão pintados. Seria uma fração para representar a parte não pintada. Seria 3 dos 4, que a gente diz 3/4. Então, dos 4 que tem, 3 não estão pintados. Dos 4 que tem, 1 está pintado. O número que fica embaixo, ele me diz quantos pedaços tem. E o número que fica em cima, ele vai me dizer aquilo que eu estou precisando. Ah, é os pintados, então beleza, 1. Ah, não, é os em branco, então beleza, 3. Tá certo? Então esse aqui seria o pintado e esse aqui o em branco. E se eu tivesse pintado 2?
Aí a minha fração já seria outra coisa, né? Eu pintei agora 2. Eu pintei 2, beleza, mas eu pintei 2 de quantos? Eu pintei 2 de 4. Tinha 4, continua 4 embaixo. Porque o número de baixo ele diz quantos pedaços tem. E o de cima quantos eu pintei. E aí, nesse caso, se eu quisesse usar em branco, também seria 2/4. Não é isso? 2/4 pintados, 2/4 em branco. Agora, bora para essa. Quantos pedaços tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, eu já sei que embaixo vai ser 8. Independente, embaixo é 8. Porque o número que fica embaixo, ele diz quantos pedaços tem ao todo. Ao todo tem 8. Então, e agora? Eu quero o quê? Faz de conta que é uma pizza e a gente saiu devorando ela quase toda. No finalzinho, a gente resolveu levar um pedaço para comer em casa. Quando apertasse a fome de noite, mais tarde, a gente comeria. Qual a fração que representa quantos foi comido? Tinha 8. Foi comido 1, 2, 3, 4, 5. Foi comido 5. Então, 5/8. 5 dos 8 que tinha foram comidos. E quantos foram levados para casa? 3/8 foram levados para casa, certo? Dos 8 que tinha, 3 foi levado para casa. Perceba que embaixo continua sendo 8. Embaixo não muda, porque o número de baixo ele só tem um objetivo: dizer quantos pedaços o negócio que estava inteiro, em quantos pedaços ele foi partido. E se nós não tivéssemos deixado nada para levar para casa? Se tivéssemos comido a pizza toda, certo? Como é que eu representaria isso? Ou você representaria assim, ó, comi uma pizza inteira, uma pizza inteira. Olha o número, 1, tá certo? Ou você diria assim, comi 8/8 de uma pizza. De uma pizza. 8/8, aí a pessoa vai saber que você comprou uma pizza, que você dividiu ela em 8 pedaços, porque o número que está embaixo é 8. Aí você dividiu ela em 8 pedaços e você comeu os 8 pedaços. Então, quando o número de cima é igual ao de baixo, significa que foi comido a pizza toda. Aí ou eu represento por um número inteiro, ou eu represento assim, ó, por uma fração onde o numerador é igual ao denominador. Ou seja, parti em 8 e comi os 8. Tá certo? Aí essa aqui é a fração dessa. Para finalizar só, eu ia explicar essa, mas acho que não vai precisar não. Eu acho que quem prestou atenção direitinho já deve ter entendido. Eu vou direto para essa, eu vou direto para a questão. A questão diz assim, olha, eu quero 3/4 do quilo. Imagina uma pessoa, você está trabalhando na feira, por exemplo, você trabalha vendendo feijão, farinha, arroz. Aí uma pessoa chega, eu quero 3/4 do quilo do feijão. Cara, é muita covardia fazer isso, mas vai que aconteça. 3/4 do quilo do feijão, você vai pegar o quilo do feijão, vai dividir em 4 partes. E só vai dar 3 ao cara. Porque ele só quer 3 partes de 4. De 4 o quê? Do quilo. Pega o quilo e divide em 4 e pega 3 partes. Tá certo? O número de baixo ele não diz em quantos pedaços você vai dividir. Você vai dividir o quilo em 4 partes. Mas só vai vender 3. E o quilo, ele tem quantas gramas? Lembra que o quilo tem 1000 gramas? O quilo, 1000 gramas. Então você vai pegar 1000 gramas do feijão e vai dividir em 4 partes. Tá aqui, ó. Esse desenho vai representar as 1000 gramas do feijão. Dividido em 4 partes. Cada parte vai ser quantas gramas? Quem pensou aí em 250 gramas acertou. Ó, 250 gramas. Eu peguei as 1000 gramas, que é 1 quilo, e parti em 4 partes. Por que eu parti em 4 partes? Porque embaixo é 4. Se embaixo fosse 5, eu ia partir em 5 partes. Se embaixo fosse 6, eu ia partir em 6 partes. E aí sucessivamente. Mas ele botou um 4 embaixo, então é 4 partes. Cada parte é quantas gramas? 250 gramas. E o camarada quer comprar só 3.
qualquer uma das três. Bora dizer que você dividiu em 4 panelinhas de 250 gramas. Aí ele diz, eu não quero essa daqui não, eu quero essa e essa. Pode? Pode. Ele pegou 3 partes das 4 que tinha. Não, eu quero essas 3 aqui seguidas. Pode. Ele pegou 3 partes das 4 que tinha. Todo jeito vai ficar uma parte das 4. Então, nessa historinha, ele está levando quantas gramas? Ele pegou 250 aqui com 250 aqui, deu 500 gramas. Com mais 250, 750 gramas. Então, a letra B dessa questão aqui, a letra B vai ser 750 gramas. Porque é 250 com 250 com 250. Sobrou quanto? Sobrou 250 gramas. Sobrou 250 gramas. Mas se ele pedisse assim, sobrou quanto? Expresse essa sobra em fração. Se ele não quisesse assim, se ele quisesse assim, como é que você ia dizer que sobrou essa daqui? Ele pegou essas 3. Sobrou essa. Em número inteiro, você sabe que é 250 gramas. E em fração, como é que eu ia representar isso? Quem disse 1/4 acertou. Por que 1/4? Porque tinha 4 pedaços e sobrou uma. Então sobrou uma das 4, sobrou 1/4. Mas a resposta lá que ele queria era em grama. Então, 750 gramas. 3/4 do quilo é igual a 750 gramas. Agora veja só, um raciocínio como esse serve para comprimento, para massa, para capacidade, para tudo, tá bom? Se ele pedir 3/4 do litro, que é o próximo assunto, 3/4 do litro, vai pegar 1 litro, dividir em 4 partes. 1 litro tem 1000 ml, então vai dar 250 ml. Vai pegar 3 partes, vai pegar 750 ml. Beleza? Respondi aqui a letra B do primeiro. Vamos ao segundo agora. O segundo fala de toneladas. Eu não sei se eu cortei alguma parte. Então, 750 gramas, sobrou 250 gramas, em fração sobrou 1/4. Então, a resposta lá da letra B era 3/4 do quilo é igual a 750 gramas. Tá bom? Bora ver agora. Bora ver o segundo. O segundo diz assim, a massa de uma carga é de 83 mil quilogramas. Quantas toneladas tem essa carga? 83 mil quilogramas. Quantas toneladas que eu posso chamar apenas de T? No vídeo que eu mandei para vocês, da professora Ângela, ela mostrou para vocês que uma tonelada é igual a 1000 quilos. Então é muita coisa, né? Porque, por exemplo, uma carga com 1000 pacotes de arroz de 1 quilo é 1 tonelada de arroz. 1000 pacotes de arroz é muita coisa. Quando você vai no mercado, que tá lá aqueles fardos com 10 pacotes de arroz, você já vê muita coisa, 10 pacotes? Imagina 1000 pacotes daquele. 1 tonelada. 1 tonelada é 1000 quilos. Agora, como transformar de tonelada para quilo e de quilo para tonelada? Veja, aqui você só tem o número 1. Aqui você tem o número 1000. Então, quando você sai de tonelada para quilo, você está multiplicando por 1000. Se for um número simples, por exemplo, 4 toneladas, é só você chegar aqui e aumentar 3 zeros. Ficou 4.000 quilos. Esses 3 zeros aqui, era 1, ficou 1 com 3 zeros. Era 4, ficou 4 com 3 zeros. Porque o quilo é você pegar a tonelada e multiplicar em 1000 partes. Aí, continuando, é multiplicar por 1000. A tonelada em quilo, é só você pegar a tonelada e multiplicar por 1000. E se for o contrário, eu tenho 70 mil quilos. Isso é quantas toneladas?
Aí você corta 3 zero. Aí já fica em tonelada. Tá bom? Cortar em 3 zero é dividir por 1000. Enquanto essa você multiplica por 1000, essa você divide por 1000. Depois eu vou mandar para vocês um exercício para vocês dar uma treinada nisso. Agora bora para a questão. A questão disse que era 83 mil quilos. Quantas toneladas tem essa carga? Pronto. 83 mil quilos. Quantas toneladas? Para transformar em tonelada, eu pego o quilo e divido por 1000. É só tirar 3 zeros. Então ficou 83 toneladas. Ana Maria, se não tivesse 3 zeros, se fosse assim, ó, 72 mil. Deixa eu ver um número melhor. Se fosse assim, 8.300 quilos. Eu não tenho como cortar 3 zeros, só dá para cortar 2. Mas aí você bota a vírgula aqui. É como a vírgula saiu daqui e ela andou para frente 3 casas. Então ela vai ficar aqui. Eu não posso cortar o 3, mas a vírgula fica na frente dele. Eu vou dar outro exemplo. Se fosse, deixe-me ver, 8.350 quilos. Quero transformar em tonelada. Tonelada seria cortar 3 zeros, mas não tem 3 zeros aqui, só tem 1. Aí você pelo menos bota a vírgula aqui, tá bom? Porque você desse jeito você está dividindo por 1000. A vírgula andou 3 casas para frente, isso significa que você dividiu por 1000. Depois a gente dá uma treinada melhor nisso. Resumindo a história, a resposta, 83 mil quilos, é 83 toneladas. Ok? Bora para a próxima. Deixa eu ver o tempo. Eu acho que dá tempo. Um sanduíche é feito com 270 gramas de carne. Quantos quilogramas de carne são necessários para fazer 200 desses sanduíches? Aí alguém pode pensar, pronto, quem é que vai fazer 200 sanduíches? Uma empresa que trabalha com sanduíche, feita aquelas empresas que a gente às vezes vai no shopping, faz um lanchinho lá, pede um sanduíche, pede um sanduba. Aquelas empresas, elas trabalham com números maiores do que esse. 200 sanduíches é capaz de ser o que elas vendem numa tarde com pouco movimento. Então, quantos quilogramas de carne para 200 sanduíches? Eu sei que para fazer um sanduíche eu vou gastar 270 gramas. Um sanduíche, 270 gramas. E 200 sanduíches. Eu posso fazer isso por regra de 3, ou eu posso simplesmente chegar aqui e multiplicar. Ó. 270 vezes 200. Tá certo? Só um minuto. É 270 gramas. Ei, mas ele quer em quilo, viu? Quando eu chegar aqui e multiplicar por 200, eu vou descobrir quantas gramas ao todo. Mas no final eu tenho que transformar em quilogramas, ó. Um sanduíche é feito com 270 gramas. Quantos quilogramas eu vou precisar para 200? Então eu vou até multiplicar por 200 aqui. Pode? Pode. Pode não, deve. Vou deixar esses 3 zeros de fora. Aí vou fazer 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E agora eu venho com os 3 zeros que eu tinha deixado de fora. Mas isso aqui é gramas. Tá bom? Porque eu multipliquei 270 gramas por 200. Aí eu encontrei 54 mil gramas. Mas ele não quer em gramas, ele quer em quilogramas. Aí agora no final eu transformo em quilograma. Lembra da tabelinha? A tabelinha era o quê? Quilograma, hectograma, decagrama. Grama, que é a unidade padrão. Decigrama, centigrama, miligrama. Eu estou no grama, quero ir para o quilograma. A vírgula que está aqui atrás, ela vai andar 1, 2, 3. Ela vai andar 3 casas para frente. Veja como é que está o número. Ele é 54 mil e a vírgula está aqui atrás. Ela vai andar para frente 3 casas. 1, 2, 3, vírgula. Ficou 54. 54 o quê? Quilogramas. Eu poderia ter, quando vocês estiverem pegando a manhã de fazer isso aqui, vocês vão dizer, não, passar de grama para quilo, é só cortar 3 zeros, já virou quilo. Tá bom? Mas isso é no futuro.
Alguns já estão sabendo fazer isso aí tranquilo, só quem tem dificuldade é que no futuro já vai estar fazendo assim. Mas tem gente que já está fazendo assim faz tempo. Deixa eu ver. Eita, não vai dar tempo. Vai ficar para a parte 3, a continuação.